TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Hoje é sábado, a gente chega com um resumo da semana para você. Todas as notícias mais importantes que tiveram no nosso jornal. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Como o Jorge já falou, hoje a gente traz um resumo da nossa semana. E lembrando que você pode participar do nosso jornal, mandando para cá sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais. Exatamente. A gente tem o nosso e-mail oficial, tvccorreiodamanhã@gmail.com, já está na sua tela. E é claro, o nosso WhatsApp é aquele mais fácil impossível para você mandar a sua mensagem, o seu vídeo, aquela mensagem de voz também, conta. Então o DDD é 24, o telefone é 998398384. Participa com a gente. Vamos então às notícias deste sábado, dia 10 de junho. Novo valor do ICMS entra em vigor e gasolina fica 21 centavos mais cara. Turistas voltam a visitar os canyons depois de risco natural estar controlado após desastre. Répteis e aracnídeos da fauna brasileira apreendidos na Argentina são repatriados para o Brasil. Decreto prevê pagamento de extra do auxílio gás até o fim de 2023. O incêndio na garagem das viações Petroíta e Cascatinha completou um mês nesta semana. Petrópolis faz recadastramento do aluguel social. E mais, Banco de Sangue do Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, realiza campanha para doação de sangue no Dia dos Namorados. Agora, no Correio da Manhã na TV. E começamos a nossa edição, é claro, com os destaques do nosso jornal. Vamos ver o que foi notícia dessa semana nas nossas páginas. A primeira, indígenas. Foi um destaque do Nacional. Indígenas contra o marco temporal durante essa semana. Indígenas de todo o canto do país se mobilizaram contra o marco temporal na demarcação de terras dos povos tradicionais em Brasília. Um acampamento foi montado perto da esplanada dos ministérios que reúne representantes de povos de vários estados. O movimento espera reunir mais de 2.000 indígenas na capital federal, até que seja encerrado o julgamento da questão do Supremo Tribunal Federal. Também há previsão de manifestações em outras unidades federativas do país. E agora, STF decisão sobre royalties somente em setembro. O Palácio Guanabara, sede do governo fluminense, recebeu do Supremo Tribunal Federal a informação de que o caso dos royalties do petróleo, que de acordo com a decisão poderia reduzir em 30% a receita do Rio de Janeiro, só deverá entrar na pauta em setembro, prazo que seria suficiente para a costura de um acordo entre os estados, que acabasse com a disputa. Confira as informações exclusivas do caso no Correio Nacional desta semana. E essa matéria foi escrita e é escrita, diariamente por Fernando Mulica. Já no destaque de política, gente, Dallagnol, cassação confirmada. Foi também essa semana. A mesa diretora da Câmara determinou por unanimidade, na última terça-feira, a cassação do mandato do agora ex-deputado federal Deltan Dallagnol, do Podemos do Paraná. Ele foi cassado por tentativa de burlar a lei da ficha limpa nas eleições de 2022, como já havia determinado o Superior Tribunal Eleitoral, o TSE, no dia 16 de maio. Mesmo após a determinação do TSE, Deltan ainda exerceu o mandato de deputado federal por 3 semanas. A Corregedoria da Câmara foi notificada em 18 de maio e demorou 19 dias para confirmar a sua cassação. Então tá aí. E Câmara dos Deputados aprova MP do Minha Casa Minha Vida. Na semana encurtada pelo feriado de Corpus Christi, a Câmara dos Deputados fez uma rápida sessão deliberativa na manhã de quarta-feira, dia 7, na qual aprovou a medida provisória que retoma o programa Minha Casa Minha Vida de habitações populares.
A MP agora vai à votação no Senado. O texto foi aprovado na forma de um projeto de lei de conversão elaborado pelo relator da comissão mista que analisou a MP, o deputado Marangoni, do União de São Paulo. No Senado, a MP precisa agora ser votada até a próxima quarta-feira, dia 14, último dia de vigência. É isso, gente. Esses foram os nossos destaques do nosso Correio da Manhã dessa semana, né? Os principais, né, que ficaram nas nossas páginas e, é claro, que repercutiram mais ainda durante toda a semana. Você confere tudo no nosso site, correiodamanhã.com.br, nos nossos portais aqui da TVC, por exemplo, tvc.16, no nosso YouTube, ou, é claro, nas bancas de jornal já tem aí o Correio Petropolitano aqui em Petrópolis disponível, R$2 para ficar bem informado. Você confere tudo nas nossas páginas do final de semana também, gente. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que PL da igualdade salarial entre homens e mulheres é aprovado no Senado. E você vai ver também que mais de 124 mil pessoas acessaram a carteira do beneficiário no aplicativo Meu INSS em uma semana. O Correio da Manhã volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. O preço dos combustíveis deve sofrer alterações mais uma vez. Na última semana entrou em vigor o aumento de 21 centavos no imposto de ICMS cobrado sobre os combustíveis. Entrou em vigor na última quinta-feira o novo valor do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços cobrado sobre os combustíveis. A partir deste mês, a cobrança do ICMS passa a ser R$ 1,22 por litro em todo o Brasil. Anteriormente, cada estado definia um valor que variava entre 17% e 23%. De acordo com o levantamento feito pela Federação Nacional de Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, até maio o valor do ICMS no estado era de R$ 1,01. Sendo assim, a alta no valor do imposto é de 21 centavos por litro. Está alto, R$200 por semana, quitandinha na cidade é puxado. E a política nacional a gente tem que ficar de acordo com ela, não tem outra forma de a gente agir, né?
A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis aponta que em Petrópolis, entre os dias 28 de maio e 3 de junho, o etanol e o gás natural não saíram da casa dos R$ 4,00 em média. O preço mais baixo do etanol foi encontrado nos postos a R$ 4,89 e o mais caro a R$ 4,99. O GNV se manteve estável a R$ 4,79. O diesel tem custado R$ 4,30 e o preço mais elevado chegou a R$ 5,49. Segundo a ANP, a gasolina comum tem custado entre R$ 5,89 a R$ 5,99 no município. Já a gasolina aditivada tem apresentado pouca elevação, custando entre R$ 5,89 a R$ 6,09. E com álcool. Aqui eu rodo, como rodo à noite, rodo mais de 80, 90 km, gasto uma base de 45 por dia de gás. Pode melhorar, né? Não é lá essas coisas, mas ainda pode melhorar. E olha, o Senado aprovou na última semana o projeto de lei que torna obrigatória a igualdade salarial entre homens e mulheres, quando exercerem trabalho de igual valor ou mesma função. O projeto de lei segue para a sanção presidencial. O projeto prevê o pagamento de multa em casos de descumprimento. O valor pode chegar a 10 vezes o salário do contratado. E em caso de reincidência, a multa será em dobro. Mesmo com o pagamento da multa, a pessoa discriminada pode recorrer também à indenização por danos morais e, pelo projeto, as empresas deverão apresentar os relatórios para que os fiscais possam comparar os salários dos homens e o salário das mulheres. No Brasil, a mulher ganha em média 78% do salário dos homens. E quando se trata de mulheres negras, o salário chega a 46% do valor. Larissa Martins, de volta ao estúdio. O fluxo de embarcações e turistas em cânions que margeiam o Lago de Furnas, no sul de Minas, foi quase completamente retomado com medidas de segurança adotadas depois que o desabamento de uma encosta matou 10 pessoas e feriu 27 em 8 de janeiro de 2022 no Capitólio. Segundo as prefeituras de São José da Barra e de Capitólio, o retorno dos turistas após o episódio de janeiro foi da ordem de 80%. Representantes dos municípios acreditam isso ao aprimoramento das medidas de segurança e de organização das visitações. Mas o perigo não foi definitivamente afastado em Capitólio. Segundo os geólogos e a Polícia Civil de Minas Gerais, o tipo de rocha quartzolítica que forma os paredões continua em processo de erosão. Para o delegado regional da Polícia Civil, Marcos Pimenta, a erosão das rochas é contínua. Por isso é importante o monitoramento diário que os geólogos das prefeituras fazem, o controle das embarcações que entram e o impedimento de acesso em caso de chuvas ou condições desfavoráveis. Na entrada da Garganta Rochosa, foi posicionado um posto de controle e uma primeira linha de boias que impede o ingresso de mais de uma embarcação por vez. Dali até a segunda boia, há um canal de 450 metros com larguras que variam entre 30 e pouco mais de 50 metros, até a barreira flutuante que impede que se chegue a menos de 70 metros do paredão que desabou e das duas cachoeiras que o ladeiam. Ainda segundo a Prefeitura, todos os ocupantes das embarcações devem usar capacetes e coletes flutuantes desde a entrada até a saída, com multas e penalidades para quem desobedecer. Contudo, já existem inúmeros registros que, após a passagem pelas boias do posto de controle, a remoção de capacetes ocorre de forma indiscriminada. Em nenhuma das situações foram vistos fiscais ou integrantes da tripulação cobrando o reposicionamento do equipamento de segurança. E olha, o presidente da República editou o decreto que garante o pagamento de adicional de 50% no auxílio gás até o fim do ano. O adicional foi incluído na medida provisória que retomou o programa Bolsa Família aprovada no Senado. Desde janeiro, o governo federal já tinha previsto o pagamento do valor extra por meio da edição de uma medida provisória que entrou em vigor imediatamente. No entanto, essa medida, para continuar valendo, precisava ser aprovada pela Câmara e pelo Senado em até 120 dias. A medida provisória nem chegou a ser analisada pelo Congresso e perdeu a validade. Porém, os parlamentares incorporaram a previsão do adicional na MP do Bolsa Família, que agora vai para a sanção do presidente Lula. O auxílio gás visa ajudar famílias de baixa renda na compra de gás de cozinha. Com o decreto, cada família vai receber metade do valor de um botijão de 13 quilos de GLP.
Mais de 124 mil aposentados, pensionistas e beneficiários de outros auxílios pagos pelo INSS geraram a carteira virtual do beneficiário e outros 28 mil acessaram os descontos oferecidos pelo Meu INSS+, no Banco do Brasil e também na Caixa Econômica Federal, instituições parceiras do programa que dá descontos em diferentes serviços. Somente na semana do lançamento do aplicativo Meu INSS+, mais de 76 mil downloads da carteirinha em PDF foram realizados. São Paulo figura o topo da lista de estados que mais baixaram o cartão de descontos, com 35,5% dos acessos, seguido pelo Rio de Janeiro, com 9,6%. É importante ressaltar que o Banco do Brasil oferece os descontos para todos que recebem o benefício do INSS. Já a Caixa oferta as vantagens somente para os segurados que recebem do INSS pelo banco. Na página das instituições financeiras, é possível verificar os pagamentos do programa e ganhar o tão desejado desconto. Em breve, na página do INSS, vai estar disponível um ícone que remeterá o usuário diretamente às páginas dos bancos parceiros. Gabriel Fachola, de volta ao estúdio. E durante o Fórum Brasileiro de Líderes de Energia no Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro afirmou que o Estado é um mar de oportunidades para o setor energético. O evento reúne os principais players para tratar das prioridades do segmento energético. A primeira edição do Fórum Brasileiro de Líderes em Energia começou nesta quinta-feira no Hotel Fairmont, em Copacabana, com a presença do governador Cláudio Castro, autoridades do setor e do poder público. Durante os 2 dias, o encontro vai debater os temas urgentes do sistema elétrico brasileiro no contexto econômico nacional e global e as transformações que estão ocorrendo no mercado de energia. Cláudio Castro reforçou que o diferencial do fórum é a oportunidade de abrir o diálogo entre o setor de energia e outros importantes segmentos da economia brasileira e destacou a relevância da área para o Estado do Rio em sua gestão, demonstrada com a separação da Secretaria de Energia e Economia do Mar, desmembrada da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Quando nós resolvemos separar a Secretaria de Energia e Economia do Mar da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, era exatamente para demonstrar a importância que esse setor tem no Rio de Janeiro. E é fundamental que nós não saiamos daqui hoje sem exaltar as nossas possibilidades e as nossas potencialidades. Nós não passaremos pelo movimento real, claro e efetivo de reindustrialização se não tiver energia. Entre os temas discutidos no fórum, destacam-se a segurança energética e o futuro do setor elétrico no Brasil, além das tendências de mercado, segurança jurídica, oportunidades e protagonismo do setor elétrico e descarbonização. Durante o evento, o governador Cláudio Castro afirmou que o Rio de Janeiro é um mar de oportunidades para o setor energético. E eu me lembro que ao conversar com a Enel e com a Light, no final de 2021, nós entregamos para eles um caderno de investimentos, para que o investimento do Estado e para onde o Estado cresce fosse casado com o investimento das concessionárias e assim a gente possa ter um melhor negócio. Essa é a lógica que a gente trabalha no Rio de Janeiro hoje, tentando fazer um governo servidor, um governo voltado para a digitalização, um governo facilitando a jornada do empreendedor, do empresário no Rio. Isso é um pouco do que nós acreditamos por um Brasil que quer crescer, que quer se desenvolver. O Brasil deve receber o maior número de praias e marinas com a certificação do programa Bandeira Azul para 2024. O Júri Nacional, que conta com a participação do Ministério do Turismo, aprovou 34 praias e 11 marinas por todo o país. A análise final será realizada no mês de setembro deste ano, durante uma reunião do Programa Azul que vai ser realizada em Copenhague, na Dinamarca. Do total de 45 recomendações, 38 são para renovações e 7 como novas candidatas. Na temporada passada, 40 marinas, entre marinas e praias, foram representadas pelo Brasil.
O Programa Azul estabelece as praias e as marinas com cases sustentáveis, mas para isso é preciso passar por diversos critérios e diversas avaliações, com foco nos seguintes temas: gestão ambiental, responsabilidade social, turismo sustentável, entre outros. O programa foi criado por uma instituição internacional e que contém diversos integrantes em respectivos países que participam do programa. Aqui no Brasil, por exemplo, o operador nacional do programa é o Instituto Ambiente em Rede. Richard Stolzenburg, de volta ao estúdio. E olha, o IBAMA, a Polícia Federal Argentina e o Departamento de Recursos Naturais da província de Corrientes, concluíram na última sexta-feira a repatriação de 177 animais da fauna silvestre brasileira, apreendidos em Paso de los Libres, na Argentina. A entrega dos animais foi autorizada pela Justiça Argentina e aconteceu na Ponte Internacional Uruguaiana, Paso de los Libres. A apreensão dos répteis e aracnídeos foi realizada no último dia 5 de maio, em abordagem policial a um veículo que teria partido do Brasil. Durante vistoria, os policiais localizaram os animais em recipientes plásticos. Os 2 homens argentinos responsáveis pelo transporte foram presos e posteriormente liberados. A polícia argentina instaurou inquérito por contrabando, receptação e crime ambiental. As espécies repatriadas foram encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres do IBAMA, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde permanecerão sob os cuidados da equipe do centro até serem reintroduzidos na Amazônia. Entre as espécies repatriadas estão 124 aranhas, 10 anacondas verdes, uma jiboia, 36 cágados, 2 jabutis e 4 lagartos. E no Dia Mundial do Meio Ambiente, a comunidade da Rocinha, na zona sul do Rio, ganhou o projeto Biosabão. A iniciativa revolucionária partiu de uma ação entre a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro e a comunidade. O projeto visa combater o descarte inadequado do óleo de cozinha usado, transformando-o em sabão biodegradável. Com a iniciativa, a Rocinha fica em evidência como exemplo de sustentabilidade e preservação ambiental. Durante o lançamento, Tiago Pampolha, vice-governador e secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, destacou que este projeto é muito importante porque a integração entre a população fluminense e o desenvolvimento sustentável é a receita para um futuro mais equilibrado. A Rocinha é uma das maiores comunidades do Brasil. A quantidade de óleo de cozinha utilizada diariamente na região é considerável, o que torna a destinação correta desse resíduo uma questão essencial para a preservação ambiental. Assim, os moradores são incentivados a armazenar o produto em recipientes adequados e entregá-los em postos de coleta da comunidade. O óleo coletado é então encaminhado para uma usina de reciclagem, onde passa por um processo de filtragem e purificação, sendo transformado em sabão biodegradável por meio de um processo químico sustentável. E você vai ver depois do intervalo que reunião é realizada entre GEDEM e Defesa Civil de Petrópolis. E você vai ver também, olha só, uma série de reportagens sobre a crise no transporte público em Petrópolis. A gente volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração.
Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos. E olha, a gente começa o bloco falando sobre o incêndio na garagem das viações Petroíta e Cascatinha, que completou um mês nessa semana. O incidente culminou em uma série de problemas em Petrópolis. Sem sombra de dúvidas, que mais sofreu com os impactos desse acidente foram os passageiros. Pontos superlotados, ônibus atrasados ou com horários suprimidos, moradores sendo obrigados a caminhar alguns quilômetros para conseguir chegar ao trabalho. Este foi o cenário de Petrópolis logo após o incêndio que destruiu 74 ônibus das viações Petroíta e Cascatinha, no dia 9 de maio. Quase um mês após a tragédia, a mobilidade urbana continua comprometida. 48 veículos que estavam em circulação ficaram destruídos depois do incêndio, segundo o Cetranspetro. O serviço, que já era alvo de muitas reclamações, ficou ainda pior. O incêndio piorou a situação, já era ruim. Petrópolis, infelizmente, tá jogando as traças, Vamos ver se melhora, mas que piorou, piorou. A comunidade do Gulf sentiu de perto os problemas devido ao incêndio. A região ficou quase uma semana totalmente desassistida em relação ao transporte público. O serviço só voltou a ser oferecido no local após a população denunciar o caso à TV Correio da Manhã. A gente está com redução de ônibus e com isso a linha aqui do Gulf está sendo feita em três bairros, Mas depois da denúncia, melhorou bastante, viu? Ainda está tendo casos, dependendo dos horários, que ele não sobe, porque se o ônibus estiver muito cheio, eles não sobem aqui, tá? Mas depois da denúncia já melhorou. Com 40% das linhas das empresas de ônibus Petroíta e Cascatinha comprometidas, alguns ônibus emprestados começaram a chegar na cidade. No mesmo dia do incêndio, por exemplo, 8 carros da empresa Master reforçaram o serviço. Até o momento, segundo nota da Prefeitura, 34 veículos foram repostos pelas empresas. Apesar disso, o transporte público em Petrópolis ainda funciona em esquema emergencial. E há quem diga que os veículos continuam a dar problemas com quebras recorrentes. A quebra dos ônibus aqui em Petrópolis são registradas desde o primeiro dia de operação. A TV Correio da Manhã, no dia 9, conseguiu registrar um ônibus que quebrou na rua Coronel Veiga durante uma transmissão ao vivo. E desde então, a situação só piorou. Estamos aqui com a passageira Eliane Lima, que afirma que os coletivos que foram enviados não atendem aos problemas que a população reclama. Não é isso, Eliane? Com certeza. Esses dias eu peguei o Rio de Janeiro 454, o ônibus estava morrendo para subir. Um absurdo, não tinha tanto passageiro. Tá horrível os ônibus aí, tá tudo de novo, mesma coisa. Não mudou nada. Então esses ônibus que foram enviados para ajudar só estão prejudicando? Numa parte sim, Meu esposo sai 4 horas da manhã, ele larga 5 horas da tarde. Chega em casa se bobear 10, 11 horas. E os horários? Não bate nenhum. Eu moro no Venezuela, faz às vezes o Gulf, faz aquele atrás da Princesa Isabel. A gente tem médica, perde o médico porque não bate no horário certo, é isso. Prefiro nem ter botado, deixado do jeito que estava. No início do mês de junho, em apenas uma fiscalização nas garagens de ônibus, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes emitiu 1.269 autos de infração para as 5 empresas de ônibus que atuam na cidade. Os dados foram repassados à equipe do jornal impresso Correio Petropolitano via Lei de Acesso à Informação.
já que a assessoria de comunicação da Prefeitura de Petrópolis não informou os dados nas ocasiões em que foi questionada. Segundo o relatório do órgão, a vistoria foi feita entre os meses de março e abril, anterior ao incêndio na garagem da Petroita e Cascatinha. Ela foi a única realizada pela CPTrans esse ano em toda a frota que atende a cidade. A companhia informou que 2 novas ações do tipo ainda vão ser realizadas em 2023. E o caso desse incêndio permanece sem solução. Mesmo após a perícia ter sido realizada até hoje, nenhum resultado foi apresentado pela Polícia Civil. Nesta sexta-feira, completa um mês do incêndio que atingiu a garagem das empresas Petroita e Cascatinha na madrugada do dia 9 de maio deste ano. Diante das suspeitas de um possível incêndio criminoso, foi realizada a perícia no local pela Polícia Civil, que também analisou as câmeras de segurança. Alguns dias depois, em 14 de maio, a 105ª Delegacia de Polícia informou que já havia identificado o ponto exato onde as chamas tinham começado. Apesar disso, até hoje o resultado da perícia não foi divulgado e o caso permanece sem respostas. Enquanto a situação não é efetivamente solucionada, quem sofre são os petropolitanos que dependem do transporte público. Já era péssimo, agora tá horrível. Tiraram o 37, aí só ficou só o 466. Isso, aí faz o horário que eles querem. Mas o incêndio ficou pior ainda. Piorou. É. Eles costumam esperar quanto tempo pelo ônibus? Tá ruim, agora pior. No dia do incêndio, além do caminhão-pipa, os bombeiros utilizaram água de piscina de residências próximas para controlar as chamas. Na ocasião, os militares informaram que tiveram dificuldades para combater as chamas devido à falta de um sistema preventivo no local. Em fevereiro e março deste ano, as empresas entraram com um pedido de recuperação judicial. Juntas, acumulam uma dívida de mais de 12 milhões de reais. As empresas alegam desequilíbrio financeiro provocados pela pandemia, pelas tragédias, pela falta do reajuste tarifário e também pelo aumento da gasolina. Quase um mês depois, pouca coisa mudou na garagem que foi cenário do incêndio. Os ônibus atingidos permanecem no mesmo local. O espaço se tornou um verdadeiro ferro velho. A equipe da TV Correio da Manhã esteve na garagem na última terça-feira e flagrou funcionários das empresas realizando uma espécie de desmonte dos veículos que ficaram destruídos. Segundo o Cetraspetro, dos 48 ônibus que estavam em circulação e foram afetados, apenas 30 foram repostos. Com isso, algumas comunidades têm sido mais prejudicadas que outras. É horrível, tá? Ônibus tudo quebrado, só quebra ônibus. Não tem, enquanto não tem de manhã, estão tirando. Depois do incêndio, você acha que piorou? Piorou mais ainda, piorou. Nós ficamos um tempão esperando o carro para nós ir embora. Na época, o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio fez uma vistoria técnica nos edifícios de oficinas e garagens de empresas de ônibus em todo o estado. Durante a inspeção, todas as 5 empresas de ônibus que operam no transporte público em Petrópolis foram notificadas por não cumprirem as normas de segurança contra incêndio e pânico. E ainda, falando sobre incêndio, após ele registrado na garagem das empresas Petroita e Cascatinha, o cenário de recuperação judicial se tornou ainda mais difícil para essas empresas. Além das dívidas milionárias, ambas terão que recompor os veículos perdidos há mais de um mês. Como em uma novela cheia de capítulos, assim como em uma série com vários episódios, a história dos ônibus em Petrópolis apresenta uma narrativa boa quando se trata de roteiro. Há anos, os petropolitanos enfrentam problemas com o transporte público, principalmente com as empresas Cascatinha e Petroita. E mesmo com o processo de recuperação judicial assinado em fevereiro e aceito em abril deste ano, o cenário de atuação das empresas na cidade ainda é incerto, principalmente após o incêndio registrado na garagem das empresas há um mês. O processo de recuperação judicial estipula um prazo de 180 dias, ou seja, 6 meses, para que as empresas apontem medidas que apresentem recuperação financeira e a garantia da operação em Petrópolis. A dívida da Cascatinha é de R$ 761.977,20 com funcionários e superior a R$ 1.682.877 com credores. As dívidas da Petroita são ainda maiores, são R$ 2.552.779,12 com funcionários e superior a R$ 6.600.000
719.291 com credores. A primeira questão que a gente encontra é a própria quebra do plano. Esse plano ele é aprovado em juízo pelos credores e a empresa precisa cumprir o que foi determinado ali, o plano de pagamento, etc. Se esse plano é quebrado e ela não apresenta a melhoria financeira, a reestruturação que é proposta, ela pode vir ter a falência decretada. E com isso, com a falência decretada, essa empresa é liquidada. O que acontece? Você pega todo o ativo dessa empresa e vende para fazer a quitação dos seus credores. Esses credores eles são pagos dentro de uma ordem legal estabelecida. As empresas também podem perder benefícios e proteções assegurados no plano, como prazos prorrogados de pagamento, a perda da confiança e a obtenção de crédito. Caso as empresas não consigam apresentar a recuperação judicial, cerca de 650 pessoas, entre funcionários e ex-funcionários, podem não receber os direitos trabalhistas, como fundo de garantia e férias. São incertezas não só para esses profissionais, mas para quem depende do transporte público. A fila representa a precariedade do serviço em Petrópolis. O credor também, dentro desse processo de recuperação judicial, ele pode ter que se submeter a novos tipos, as novas rodadas de negociações alternativas para que a empresa cumpra. E dependendo do tamanho e vontade da empresa, isso pode ser aprovado ou não. Infelizmente, a gente sabe que muitas vezes esse patrimônio não é possível e muitos credores não receberão. Em horários de pico, a fila se estende facilmente e cerca de 50 pessoas aguardam por um ônibus. Fátima, que mora no Sargento Boining, leva cerca de 2 horas para chegar em casa. Eu contei a fila aqui, tem pelo menos 50 pessoas aguardando pelo ônibus. Você acredita que você vai conseguir entrar no ônibus que você quer pegar? Quero, Sargento Boining 52, não vou conseguir não. Não vou não. É ruim de eu conseguir. Se conseguir, eu vou pendurado na porta, entendeu? Porque tá ruim. O negócio tá ruim mesmo de ônibus aqui. Esses dias eu cheguei em casa quase 10 horas da noite, esperando o Sargento Boining, que não vinha de jeito nenhum. Tiraram o 33 da linha, não botaram mais, entendeu? Não tem mais ônibus. E a gente tá assim, olha só o tamanho da fila. Na audiência realizada na última segunda-feira na Câmara Municipal, o Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários, o Cetranspetro, informou que as empresas vão entregar 10 ônibus reparados e 20 seminovos. Todavia, desde o início do incêndio, os ônibus que chegaram a Petrópolis mostram a incapacidade de operação, visto que alguns não contêm acessibilidade e outros já ultrapassaram a validade de circulação na cidade, que, de acordo com a CPTrans, é de 11 anos. Até mesmo o licenciamento de alguns estão pendentes, como este ônibus da Master, que fazia linha 415 Vila Felipe, cujo último licenciamento é do ano passado. A alternativa para quem depende do transporte público atualmente na cidade é aguardar para que, quem sabe, esse capítulo tenha fim. E a Câmara Municipal de Petrópolis promoveu na segunda-feira, por meio da Comissão do Transporte Público e Mobilidade Urbana, uma audiência pública para discutir o plano de retorno do transporte público e coletivo de passageiros das empresas Petroita e Cascatinha. Confira na reportagem. Durante a audiência realizada pela Comissão do Transporte Público e Mobilidade Urbana, presidida pelo vereador Ingo Rames, foram cobradas das empresas de ônibus quais medidas estão sendo tomadas para retomar o serviço de transporte público. No início de maio, 74 coletivos foram perdidos durante o incêndio na garagem das empresas Petroita e Cascatinha. Moradores de diferentes regiões da cidade estiveram presentes para falar sobre os problemas que têm enfrentado com o transporte. Eu tenho 100 crianças no seio da escola do bairro. Quando o ônibus 7 horas quebra, as mães têm que subir a pé com as crianças. Sem contar os alunos. A gente tem um todo branquinho da Cascatinha que ele sobe acho que de 10. Não consegue chegar até o final. Como o doutor Peralta falou que transporte é saúde, todos nós vamos adoecer, morrer do estado de nervo, porque os ônibus não voltam ao normal. Eu tinha o Campinho, tiraram o Campinho. Tinha o Chaca Flora, tiraram o Chaca Flora. Tinha o Vila Real, tiraram o Vila Real. Tinha o 458 Vila Felipe, tiraram o Vila Felipe. A empresa pegou fogo. A empresa estava ruim antes de pegar fogo. Quebrava todo dia,
3, 4 ônibus. As empresas Petroita e Cascatinha firmaram um acordo com a Prefeitura de Petrópolis e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em que prometem 10 ônibus renovados e outros 20 seminovos até o fim do ano. A informação foi repassada pelo Cetranspetro durante a audiência. Foi informado ainda que até junho de 2024, as empresas pretendem renovar outros 20 ônibus da frota. De acordo com Carla Rivetti, gerente do Cetranspetro, a renovação da frota ajudaria a resolver todos os problemas. As reclamações sobre as más condições dos coletivos e atrasos nos horários são frequentes na maioria das linhas da cidade. A gente imagina que com isso a gente vai conseguir dar fôlego, né, para que a empresa coloque em prática o plano de manutenção preventiva e corretiva e consiga não apenas recompor a frota, mas resolver esse problema das falhas, que foi muito bem colocado aqui por todo mundo, né, que está passando essa dificuldade no dia a dia. O diretor-presidente da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes não pôde estar presente. Thiago Damasceno teve um filho na semana passada e sua ausência foi justificada pelo vereador Ingo Rames. Ainda assim, a companhia enviou um representante, o diretor operacional Santos Silva, que foi responsável por responder às dúvidas da população e dos vereadores. Santos informou que o maior número de denúncias recebidas por parte da companhia é em relação ao estacionamento irregular de veículos, que atrasa a viagem dos ônibus que não conseguem transitar por algumas vias. Uma das maiores reclamações que nós recebemos de todas as comunidades é em função de veículos parados nos viradouros dos ônibus. Veículos não estão abandonados, a grande maioria deles, a esmagadora, são pessoas que param os veículos lá. E nós estamos fazendo um trabalho, inclusive, de conscientização, em impedir as pessoas que não façam isso. Nós sinalizamos, sim, colocamos placas, pintamos o chão, tudo de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Mas, infelizmente, vem ocorrendo depredação do nosso aparelho. E a gente continua falando sobre a crise do transporte em Petrópolis, porque em apenas uma fiscalização nas garagens de ônibus, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes emitiu 1.269 autos de infração para as 5 empresas de ônibus que atuam em Petrópolis. O órgão, no entanto, não encontrou documentação atrasada ou ônibus fora do tempo de uso, diferentes dos dados apontados por fiscalizações da imprensa e da Câmara, né? Confira na reportagem. Os dados sobre a fiscalização, que resultou nos 1.269 autos de infração às empresas de ônibus de Petrópolis, foram repassados à equipe do Correio Petropolitano via Lei de Acesso à Informação, já que a assessoria de comunicação da Prefeitura não informou os dados em nenhuma das vezes que foi questionada. Segundo o relatório do órgão, a vistoria foi feita entre os meses de março e abril, antes do incêndio registrado na garagem das empresas Petroita e Cascatinha. Esta foi a única vistoria realizada pela companhia em toda a frota da cidade no ano de 2023. A CPTrans diz que há mais 2 ações do tipo previstas para o restante do ano. A companhia, no entanto, informou que nenhum veículo está com a documentação pendente em 2023, já que o período de licenciamento anual do Detran ainda está em andamento. A CPTrans diz ainda que nenhum veículo foi impedido de operar, em função de ultrapassar o limite de vida útil, previsto em 10 anos, 11 meses e 29 dias. As informações foram recebidas com estranheza pelo vereador Ingo Rames. Em fevereiro, o parlamentar realizou uma vistoria em 107 veículos e encontrou até mesmo um deles sem placa. 7 coletivos, por exemplo, tinham feito o último licenciamento apenas em 2018. Ingo afirma ainda que fará novas vistorias, desta vez nos ônibus que chegaram à cidade, para reforçar a frota após o incêndio do dia 9 de maio. Nós temos aqui mais de metade dos veículos analisados estavam com documentação pendente. Além disso, nós pegamos, posso passar para vocês depois também, veículos de 2008 rodando, a lei fala de no máximo 11 anos, 10 mais 1, serão 11 anos. Então tinham veículos de 2008 rodando na rua, sem segurança. Tem uma lei municipal que eles precisam colocar o ano de fabricação do veículo na traseira. Não tinha nenhum veículo cumprindo essa lei. O Correio Petropolitano também fez um levantamento sobre os ônibus de Petrópolis, consultando a placa de 40 veículos junto ao Detran. Foram encontrados 15 veículos com o último licenciamento feito até 2021. Ao todo, tinham 9 coletivos com a data acima do limite permitido e 13 no último ano de operação. A fiscalização e o pedido de informações do Correio Petropolitano foram feitos antes do incêndio na garagem das empresas Petroita e Cascatinha. Eu vou retornar essa avaliação em função do incêndio, esses veículos que estão vindo à rua aí. Vale para ser justo também,
A única empresa estava 100% correta era a empresa Turp, que não tinha nenhum veículo com a documentação atrasada. Estavam todos eles ok. Então, tinha uma empresa que estava 100% correta, outras duas com pequenos detalhes, e a Cascatinha e a Petroita, infelizmente, estavam com muitos veículos aí em situações irregulares. No total, de 1.269 infrações, 43,42% foram para a Petroita. Em números absolutos, foram 551 autos. Já a Cascatinha foi responsável por 333 autos, o que corresponde a 26,24% das autuações às 5 empresas. O vereador Fred Procópio se diz preocupado com a situação das empresas após o incêndio. Para ele, é necessário que sejam criadas soluções, caso elas decretem falência. Tive ontem na prefeitura, conversando com o Rubens e com o Marcos Santiago, falando sobre a preocupação dessa recuperação judicial naufragar agora no meio do caminho aí e a gente amanhecer sem transporte público em função da decretação de falência por parte da Justiça. Não é uma decisão de governo, né, é uma decisão judicial, mas atinge diretamente o governo. O Grupo Correio da Manhã tem questionado a Prefeitura e o Cetranspetro sobre os problemas em relação ao transporte público na cidade, mas são poucas as vezes em que os órgãos enviam respostas. Procurados sobre os apontamentos desta reportagem, por exemplo, nenhuma das duas entidades esclareceu os pontos abordados até o fechamento desta edição. E agora a gente troca de assunto porque a Polícia Militar de Petrópolis divulgou que a cidade já está há 106 dias sem registrar roubos de veículos. Isso foi divulgado nessa semana. Os dados são do Instituto de Segurança Pública. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, Petrópolis já está há 106 dias sem registrar roubos de veículos. O último foi registrado no mês de fevereiro de 2023. Segundo os policiais do 26º Batalhão de Polícia Militar, eles ainda estão trabalhando para diminuir ainda mais esses índices. Por isso, para enfrentar os desafios da segurança pública, o batalhão afirma que está adotando ações integradas, orientadas para a prevenção, a fim de garantir a segurança e o bem-estar de todos os membros da sociedade. Vale lembrar que o roubo e o furto são crimes distintos. No roubo, ocorre o emprego da violência ou grave ameaça à pessoa, condutas essas que não são adotadas no furto. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. Porém, olha só, os dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro também apontam para a preocupante alta dos casos de estelionato e extorsão em Petrópolis. O levantamento foi feito e publicado na última semana. Os casos de extorsão mais que dobraram no primeiro quadrimestre de 2023, quando comparados ao mesmo período do ano passado. Segundo o ISP, foram de 8 para 17. Em todo o ano de 2022, as delegacias registraram 31 casos desse tipo de ocorrência na cidade. Os dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro apontam que de janeiro a abril, a cidade teve o 10º maior acumulado desses registros entre os 92 municípios do Rio de Janeiro. Em 4 meses, 2023 já possui o 4º maior número desde o início da série histórica do ISP, em 2003. Já os crimes de estelionato tiveram uma redução de 15,47%, indo de 769 para 650. Apesar da diminuição, o patamar ainda está alto em comparação aos outros anos. A advogada Carolina Lima orienta sobre os cuidados que precisam ser tomados. Uma dica básica, mas essencial, é não fornecer senhas, dados do cartão para terceiros, informações bancárias. Sempre que receber alguma solicitação, alguma mensagem, ligação, requisitando essas informações e afirmando ser de instituições bancárias, por exemplo, ou de alguma instituição terceira, ou até mesmo fingindo ser alguma pessoa, sempre que receber alguma solicitação dessas informações que são pessoais e sigilosas, buscar conferir se realmente é o destinatário final, né, daquela mensagem, se realmente é a instituição ou a pessoa de verdade que está solicitando aquilo. A denúncia também é importante para que a população saiba os tipos de golpes que estão sendo mais comuns naquele momento. Também é um caminho para que o criminoso pague pela ação ilícita. E o crime de estelionato, ele é um crime que é muito importante que seja feita uma denúncia, porque é uma ação privada, né? Mudou com a nova lei e agora é necessário que a pessoa ela manifeste a sua vontade de denunciar o delito. Então tem que ser feita uma queixa-crime pela própria vítima para que dê início à ação.
E o recadastramento do aluguel social começou na segunda-feira em Petrópolis. O processo, realizado pela Prefeitura, acontece até o dia 31 de agosto. Os beneficiários do aluguel social devem ficar atentos. Quem recebe o benefício de forma compartilhada entre o governo municipal e estadual passará por um recadastramento pela Prefeitura. O processo começou nesta segunda-feira e vai até o dia 31 de agosto no Centro de Cultura Raul de Leone, na Praça Visconde de Mauá, no centro de Petrópolis. Os beneficiários que já realizaram o recadastramento nos meses de março e abril não precisam retornar para realizar o processo mais uma vez. Desta vez, o procedimento é para aquelas pessoas que recebem o benefício de forma compartilhada, sendo R$ 200 pela Prefeitura de Petrópolis e R$ 800 pelo governo do estado. A Prefeitura afirma que este é um procedimento anual e que o objetivo é garantir a lisura do processo, fazer a triagem de quem tem direito ao benefício e evitar qualquer tentativa de burlar o sistema. Mas vale lembrar que desde que começou a ser pago de forma compartilhada após as chuvas do ano passado, o processo do aluguel social já encontrou algumas inconsistências. Em fevereiro deste ano, por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado realizou uma auditoria na lista de beneficiários e levantou que 126 funcionários públicos receberam indevidamente o benefício. O recadastramento pode passar o pente fino em quem deve ou não receber o benefício. Eu recebo ele em 2011, eu não lembro bem um mês certo não, mas foi em 2011. Podia aumentar um bocadinho, que nem eu já havia falado, me ajuda muito, que sem ele seria difícil para morar de aluguel. O valor está muito baixo, né? Desde 2013 não houve reajuste para quem perdeu as casas em 2013, então não houve reajuste nenhum. Então, se você for parar para olhar dentro de Petrópolis hoje, uma casa, 2 quartos, você não consegue por R$500. Na manhã do primeiro dia de recadastramento, o movimento foi tranquilo. A lista com os nomes dos beneficiários está no site da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br/chamamento-estado. Lá, junto ao nome do beneficiário, estão o dia e a hora do agendamento. Foi rápido, eu achei que ia demorar mais. Fui atendida até antes do meu horário marcado. Tá bem tranquilo. Pelo jeito tá tranquilo. O grande problema é que eu esqueci uma documentação em casa mesmo, então eu vou ter que retornar. E após a Defesa Civil entrar no Ministério Público contra o GEDEM pelas atuações em 2022, durante as tragédias em Petrópolis, uma reunião foi realizada entre os órgãos na última sexta-feira. A reunião, de acordo com o coordenador do GEDEM, Luiz Eduardo Peixoto, foi realizada para que a Prefeitura entenda a atuação da entidade no município. Atualmente, o GEDEM conta com 1.200 voluntários. Durante a conversa, foi comunicado que a Defesa Civil de Petrópolis entrou com uma ação no Ministério Público do Rio de Janeiro por crime de usurpação do poder contra a instituição. Da reunião, ele comunicou a gente, a Ana estava presente, comunicou que entrou no Ministério Público, conversou com o prefeito, novamente, com o procurador, com o vice-prefeito e tal, e que entrou no Ministério Público uma ação crime de usurpação do poder contra o GEDEM e contra mim. E que essa ação está no Ministério Público e que eu vou receber em breve as informações, até tal, por enquanto ainda não recebi. Na reunião, o secretário de Defesa Civil, Gil Kempers, também questionou a não atuação do GEDEM na cidade há 3 anos, após um incidente com bombeiros civis. O presidente da instituição disse que procurou a Prefeitura no dia 7 de fevereiro de 2022 e que tem todos os ofícios que foram encaminhados. Luiz Eduardo Peixoto pretende recolocar o GEDEM como parte do Conselho Municipal a fim de auxiliar as equipes da Secretaria de Defesa Civil. E Jorge, o Dia dos Namorados está chegando e o Banco de Sangue do Hospital Santa Teresa está realizando uma campanha para que a data sirva, além de celebrar o amor entre casais, como uma oportunidade para salvar vidas e espalhar amor para aqueles que precisam. Isso aí, gente. A doação de sangue é um gesto de solidariedade que pode fazer toda a diferença. Nos hospitais, há muitos pacientes que dependem de transfusões de sangue para sobreviver, seja por complicações em cirurgias, tratamentos de doenças graves ou acidentes.
O Banco de Sangue Hospital Santa Teresa trouxe uma campanha para o Dia dos Namorados. Na data, que além de ser usada para celebrar o amor, os petropolitanos vão poder doar sangue, como uma forma de demonstrar o amor de uma maneira ainda mais significativa. Na realidade, nós vamos homenagear todos os casais. Essa campanha ela vem reforçar que o amor não só pode, como deve ser compartilhado. Através da doação de sangue, você compartilha amor, você compartilha vida, você compartilha esperança para as pessoas que precisam. Doar sangue é um ato simples, prático, fácil e seguro. Mas é importante se certificar se você está apto para a doação de sangue. Por isso, é importante entrar em contato com o Hemocentro do Hospital Santa Teresa ou entrar no site para saber quais são as regras necessárias para fazer o lindo gesto. Essa campanha vai acontecer nos dias 9, 10, 11 e 12 de junho, aonde o casal que vier doar sangue junto, em nome da campanha, vai receber uma foto do momento da doação, vai receber um voucher de 3 sessões de depilação para cada um e vai concorrer a um sorteio de uma cesta cheia de guloseimas com um voucher no valor de R$1.000 em serviços de depilação. Neste Dia dos Namorados, os moradores de Petrópolis têm a opção de fazer uma escolha especial e solidária. Ao doar sangue, você vai estar ajudando a salvar vidas e trazer esperança para famílias inteiras. E com um pequeno gesto, você pode ser o elo que une o amor e a vida. O Banco de Sangue HST fica na rua Doutor Paulo Hervé, número 1130, no Bingen. Traga seu amor, venha compartilhar, venha dividir, doe vida, doe esperança, doe amor para quem precisa. Estamos aguardando vocês. Bom, a gente está voltando aqui da matéria, mas a gente também volta para terminar a nossa edição. Segunda-feira, 7h30, a gente está de volta, né? Com muita informação. Exatamente, gente. Um ótimo fim de semana e até segunda às 7h30. Tchau, tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.